rever problemas conhecidos. Então, a primeira etapa de uma análise preliminar de riscos é rever problemas conhecidos. Como assim? Quando você vai fazer uma análise preliminar de risco, muitas das vezes o trabalhador ele já conhece qual que são os riscos que ele pode estar exposto. Então, dentro da primeira etapa, você vai revisar a experiência passada em sistemas similares, como, por exemplo, se for feita uma atividade de trabalho em altura. Então, você já tem experiência com trabalho em altura, você sabe que precisa utilizar um equipamento de proteção individual, que tem pontos de ancoragem, que você tem que calcular a resistência, ou seja, você já conhece, você já tem uma experiência passada em sistemas similares, em sistemas parecidos, para determinar riscos que poderão estar presentes. Ou seja, você vai utilizar a sua experiência para elaborar uma análise preliminar de riscos. Isso é muito comum. Empresas que prestam serviço em várias empresas, como por exemplo montagem mecânica, industrial, construção civil, ou seja, são atividades que são similares, porém em locais diferentes. O mesmo pode acontecer com atividade em espaço confinado, trabalho em altura. Você vai utilizar a sua experiência para confirmar a presença ou não daquele determinado risco, para você determinar se aquele risco pode estar presente ou não. E já a próxima etapa de uma análise preliminar de riscos é rever a missão. Tem um filme muito conhecido aí que você deve lembrar a expressão missão dada é missão cumprida. E na análise preliminar de risco, o objetivo é exatamente o mesmo. Qual que é a missão? Evitar que doenças ocupacionais ou doenças do trabalho ou então acidentes, eles aconteçam. Então, por isso que a missão dada é a missão cumprida. Os objetivos, o que você vai revisar na missão? Você vai revisar os objetivos, qual o objetivo daquela análise preliminar de risco dentro do programa de gerenciamento de riscos. As exigências de desempenho, ou seja, o que vem a ser as exigências de desempenho. Para que não ocorra nenhum acidente, nenhuma doença ocupacional, você precisa compreender quais são essas exigências. Quais são as principais funções e procedimentos onde se darão as operações, ou seja, você precisa revisar detalhadamente a missão. O que você vai fazer? Qual que é o objetivo? O que precisa de ferramenta? O que eu preciso de equipamentos para fazer aquela atividade? Quais os procedimentos e aonde que vai acontecer essa atividade? Então, análise preliminar de risco, você pode observar aqui que você tem alguns objetivos que você precisa atingir. Aí você vai utilizar a experiência anterior daquilo que de repente não deu certo e você vai revisar a missão para que você obtenha sucesso nessa etapa de missão dada é missão cumprida. E a próxima etapa é determinar os riscos. Quais serão os riscos com potencialidade para causar lesões ou então perda de função, danos a equipamentos ou perda material. Então, nessa etapa, você precisa verificar, você precisa identificar quais são os riscos. E para isso, o que você precisa saber? Você precisa ter conhecimento de higiene ocupacional, de ergonomia, de acidentes, de prevenção e controle de perdas, de prevenção e combate a sinistros e de gestão de saúde e segurança do trabalho para você conseguir determinar adequadamente os riscos.